Shalom, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Mais uma vez é uma honra, um privilégio, um prazer estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Me sinto grato e lisonjeado à pastora pela preocupação em dar tempo, para a gente ministrar. Por outro lado, também preocupado, em não extrapolar horários, mas fiquem tranquilos que eu vou ser direto e objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite, amém? Antes de iniciarmos na leitura, que vai estar lá em Mateus 3, se os irmãos quiserem ir deixando aberto, eu gostaria de deixar uma reflexão antes de começarmos a ministrar, que eu estive pensando por esses dias. E a gente, quando ministra, prega a palavra do Senhor, eu acho que isso é comum em todos os pregadores, pastores. A gente sempre tem um desejo, um sonho de que aquilo que nós preparamos venha causar uma mudança, venha proporcionar uma transformação, venha realizar um milagre, algo na vida dos irmãos, Quantas vezes eu, quando estou orando ou preparando uma mensagem, às vezes os pensamentos já vão viajando e a gente começa a imaginar Deus transformando vidas, curando, libertando, realizando maravilhas. E é um desejo, é um sonho, eu creio, ou pelo menos deveria ser, de todos aqueles que ministram, que aquilo que a gente prepara, a pastora prepara os estudos, os ensinos de terça-feira e todas as ministrações que alguém sobe aqui e traz, sempre são preparadas com a intenção de abençoar de alguma maneira, de trazer uma transformação, uma mudança, porque é algo que Deus coloca no coração da pessoa e para que algo seja realizado dentro de vocês, Então a gente sempre tem esse sonho, esse desejo. Nem sempre acontece como a gente imagina. Às vezes a gente prepara uma coisa, imagina falar tantas coisas e daqui a pouco esquece tudo, fala pouco, fala outras coisas que não estavam programadas. Mas uma coisa eu tenho observado nesses últimos dias, que quem faz e quem realiza e quem opera tudo é Deus. Tudo é conforme a vontade dele. E, na verdade, como eu já disse outra vez aqui, o que mais importa, o que mais vale é a semente e não o semeador. Então, a semente que está sendo transmitida, levada, ela é poderosa. Esses dias, eu não sei se os irmãos veem também, os irmãos que acompanham os canais, as coisas evangélicas nas redes sociais, devem ter visto. Esses dias está girando muito um vídeo de uma mulher que estava no culto ali e de repente ela vai correndo para o altar chorando. É uma oriental, porque acabou de receber uma cura e ela era cega e passou a enxergar e interrompeu o culto ali. A pastora que estava ministrando parou para ouvir ela e a igreja foi ao êxtase pelo mover de Deus que aconteceu. Outros vídeos que tem rodado aí de um rapaz que estava sendo batizado e ao levantar das águas ele começa a enxergar também, ele recebe um milagre. Não sei se alguém aqui viu isso. E o que eu tenho visto é que Deus tem operado em vários lugares ao redor do mundo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção que Deus colocou no meu coração: não importa o pregador, não importa quem está ministrando, importa a sua fé. Nós devemos vir para a igreja, vir para os cultos na expectativa de um milagre. Pode acontecer a qualquer momento, independente do que está acontecendo no culto, de quem está falando, de quem está louvando, certo? A gente sonha. Eu muitas vezes me pego sonhando com Deus me usando para orar para alguém e ele ser curado, ou com a pastora deve pensar da mesma maneira, os pastores sonham com Deus usando a gente com uma profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, um discernimento de espírito, porque são coisas que Jesus prometeu que iriam acontecer na vida daqueles que creem, Então a gente deseja isso, ou pelo menos todos deveriam desejar. Esse deve ser o desejo daqueles que ministram no louvor, que ao estar louvando Deus possa realizar, operar, curar. E a parte que a gente deve ter é viver na expectativa de que isso pode acontecer conosco a qualquer momento.
O que está faltando hoje, irmãos, é a nossa fé entrar em ação. E a gente vê, puxa vida, antigamente acontecia tantos milagres, a gente ouvia tantos testemunhos e hoje não está acontecendo. Por quê, irmão? Porque o culto tem se tornado uma atração e não um momento de nós manifestarmos a nossa fé e nossa adoração a Deus. Esses dias eu vi um vídeo também de uma igreja muito bonita, um telão que dava uma parede inteira dessa, e assim no vídeo falava assim, olha como é o começo, o início de culto da minha igreja. E aquele telão parecia um show de Barretos lá do rodeio. Aquele monte de luzes, e as frases vindo, aquele som que tremia tudo. Dali a pouco os músicos chegavam e começavam a tocar. E eu fiquei pensando comigo, mas cadê a oração inicial? Cadê a preparação do povo para adorar a Deus? Isso está parecendo mais um show, um entretenimento do que um culto para adorar o Senhor. E quem está num lugar desse, claro, vai ficar muito emocionado, porque o jogo de luzes, todas essas coisas chamam muita atenção. São muito bonitos de se ver. Mas será que o coração está ligado em Jesus ou está prestando atenção no telão? Será que o coração está ligado no trono da glória, prostrado aos pés do Senhor em espírito, ou está preocupado nos efeitos especiais que estão acontecendo? Será que o coração está ligado em Deus ou já está pensando, nossa, como vai ser o próximo culto? O que vai acontecer de efeitos especiais na próxima abertura? E por isso poucos sinais têm acontecido. Mas se todos nós viermos para a igreja na expectativa de um milagre, na expectativa de sermos curados, de sermos libertos, de Deus nos usar numa profecia, num dom espiritual, de Deus agir, falar uma palavra através de alguém que venha mudar a nossa vida, a sua fé vai trazer o mover de Deus para dentro da igreja. É a sua fé, irmão. A pastora, os pastores, o louvor pode esgoelar. Se a sua fé não entrar em ação, nada vai acontecer. Porque Deus se agrada, irmãos, daqueles que creem no seu poder e no seu mover. E você que sonha com Deus te usando ou realizando coisas, saiba que esses sonhos podem se concretizar. Salomão também sonhou. Quando ele assumiu o trono, foi consagrado rei. A primeira coisa que ele se preocupou foi fazer um sacrifício para Deus. A vontade de Deus era que ele fosse um rei como Davi, seu pai, melhor que Davi, seu pai, e levasse o povo a adorar, a construir um templo e adorar de coração ao Senhor. E a preocupação de Salomão, quando ele assumiu, foi buscar em Deus a direção. Levou os sacrifícios. Deus apareceu para ele e disse, peça o que queres. Sabe qual foi o pedido dele? Sabe qual foi o sonho dele? Sabe qual foi o desejo dele? Ele sonhou o que estava no coração de Deus. Ele desejou sabedoria para dirigir aquela nação e levá-la a adorar ao Senhor. E isso muitíssimo agradou ao coração de Deus, ao ponto de Deus conceder a ele o que ele pedia e muito mais daquilo que ele pediu, pensava ou imaginava. Então tudo que você sonhar com as coisas de Deus, que é do agrado de Deus, que é segundo a vontade do Senhor, Deus pode realizar na sua vida. Amém? Esta era uma reflexão inicial para nós começarmos este culto. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está aqui e eu vivo na expectativa deste milagre, de que o Senhor pode curar nessa noite, de que o Senhor pode libertar nessa noite, de que o Senhor pode realizar sinais e prodígios neste lugar, de que as promessas contidas na sua palavra podem se concretizar neste lugar. Então, Senhor, eu peço que o Senhor cresça e eu diminua, e que a tua palavra alcance o propósito pela qual ela foi enviada. Eu sei que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, Senhor, se o Senhor não falar, minhas palavras serão simplesmente palavras ao vento. Mas se o Senhor falar, Senhor, eu sei que o teu Espírito vai se mover em cada coração e realizar aquilo que o Senhor deseja nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus e vamos à palavra do Senhor. Mateus, irmãos, capítulo 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois
é a João que se refere o que foi dito por meio dos profetas Isaías. Por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio de Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Pode manter sua Bíblia aberta aí. Irmãos, essa palavra, fiquem tranquilos, viu? Que eu não estou chamando nem vocês de raça de víboras, não. Não tenho o perfil nem de longe de João Batista para pregar, né? Mas eu gostaria de contextualizar o que estava acontecendo naquela época. Você vê que João Batista estava pregando o arrependimento, que é a mensagem da palavra do Senhor, o Evangelho. Mas de repente foi lá, os líderes religiosos da época chegaram, fariseus, saduceus, que se os irmãos quiserem entender melhor quem eles eram, pesquise na sua casa, bate no Google aí quem eram os fariseus, saduceus. Eu até tinha preparado uma explicação sobre isso, mas não é o foco da mensagem. E ali vocês vão entender que eles eram as autoridades, os líderes religiosos da época. Tinham suas diferenças, tinham suas preocupações, suas peculiaridades, mas eles eram muito preocupados com o que acontecia de novo na ocasião, na época. Se surgiu um pregador novo, se surgiu um movimento novo, eles queriam lá ver o que estava acontecendo. E João Batista, pregando daquele jeitão dele no deserto, e ensinando e batizando, chamou a atenção dos líderes religiosos. E eles foram lá para ver. Quando João viu eles chegando, já foi automático a palavra no versículo 7. Raça de víboras, quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? Versículo 8, produzam fruto digno de arrependimento. Por que João Batista já dirigiu esta palavra a eles, dizendo que eles eram raça de víboras? Por quê, irmãos? Porque os líderes religiosos da época eram religiosos. Eles não eram pessoas preocupadas em viver o que ensinavam. Eram pessoas preocupadas em manter as aparências. Eles não eram aqueles que eram no sentido do espírito da verdade. Eles eram aqueles do teatro, das aparências. E Jesus chamou atenção sobre isso em Mateus 23, capítulo inteiro praticamente, do 1 ao 36. Lá é onde está escrito, Jesus chamando atenção, dizendo que os fariseus eram hipócritas e isso, aquilo outro. Os irmãos podem ler na sua casa. E o que acontecia, irmãos? E o que é importante nisso a gente entender? Que o homem de Deus, ele deve viver não pelas aparências, mas viver de verdade. E assim a exortação era: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é interessante, irmãos, nesse contexto, é que João estava pregando para crentes, entre aspas. Ele não estava pregando para novos convertidos ou para pessoas de outras nações que não conheciam o Deus de Israel. Ali ele estava na circunvizinhança ali de Jerusalém, pregando aos israelitas e aos líderes religiosos. Então todos conheciam sobre a lei, sobre Deus, desde criança. Todo israelita conhecia. E João estava pregando para eles e direcionando essa mensagem dura para os crentes da época. Isso nos chama a atenção para uma seguinte situação.
A mensagem de hoje não é para novo convertido. A mensagem de hoje não é para aquele que não conhece a palavra. Aliás, não tem nenhum visitante hoje. Todos que estão aqui provavelmente já têm um tempo de caminhada na fé. A mensagem de hoje é para nós que já conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Então fique ligado aí no que Deus vai falar para você. As pessoas, irmãos, no caso os líderes religiosos e muitos israelitas, eles eram pessoas religiosas que viviam só de aparência e que os seus frutos não condiziam com o que eles aparentavam ser. Ou seja, falavam uma coisa, no público parecia uma coisa, mas escondido ou às escuras mostravam quem realmente era. Eles, irmãos, se frisavam no fato de serem descendentes de Abraão, achavam que era suficiente apenas serem da descendência do pai da fé, mas estavam bem longe de viver aquilo que Abraão, com seu exemplo, mostrou como que deveria ser vivido. Eles apenas viviam pela aparência, pela expressão. Somos filhos de Abraão. Isso está notório no versículo 9, onde nós lemos assim, que João chamou a atenção. Não pensem que pode dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Sabe o que eu trago sobre isso para nós nos dias de hoje? Às vezes, irmãos, a gente pode viver apenas com um título evangélico, cristão, ou apenas com um título, eu sou filho da pastora fulano, sou filho do irmão ciclano, eu sou filho do pastor fulano, vivendo de passado ou de coisas que foram realizadas por outros homens e mulheres de Deus. E assim vivemos na água ou na onda dessa situação e se escondemos atrás deste nome. Irmão, hoje em dia é tão fácil a gente entrar pelo caminho da religiosidade como viviam os líderes da época. O que é ser um religioso, irmãos? É a gente viver apenas cumprindo uma meta, cumprindo uma ocupação, realizando apenas como se fosse uma obrigação. É isso que eu queria dizer. É como você ir trabalhar. Você tem que ir trabalhar todo dia, você tem que picar o cartão lá, na entrada, ao sair e tudo mais. A gente corre o risco de, a qualquer momento, começar a viver uma religiosidade desse tipo, quando a gente vem para a igreja somente com essa intenção. Eu tenho que ir porque senão minha família vai achar ruim, ou eu tenho que ir porque senão a pastora vai me procurar, ou eu tenho que ir porque eu tenho um cargo. E se esquece, irmão, de viver aquilo que eu falei no começo, na expectativa de que Deus pode estar operando na nossa vida. E se esquece, irmão, de viver o que realmente o Evangelho nos proporciona, que é a comunhão com Deus, que é a presença de Deus. Sabe, irmãos, a gente deve tomar muito cuidado com a religiosidade e a gente deve se policiar para que a gente também não esteja vivendo de aparências dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja a gente é uma coisa e lá fora a gente é outra. A gente deve tomar muito cuidado de não estar, aliás, escondendo o que realmente somos. A gente deve tomar muito cuidado, irmãos, para não estar sendo apenas intitulados de evangélicos, vindo à igreja, achando que só isso basta. A gente leva uma semana inteira de vida longe de Deus, de qualquer maneira, não ora, não busca Deus, não adora Deus, vive xingando, vive fazendo tudo que desagrada a Deus. No domingo a gente vem picar o cartão aqui na igreja e acha que já está tudo certo, está espiado todos os ratos errados que nós fizemos no decorrer da semana. Isso é religiosidade, irmão. Deus não quer isso com a gente. Deus quer que a gente viva uma vida para honrá-lo, para agradá-lo. Sabe a oferta, quando Jesus fala sobre oferta é todo dia. A nossa vida deve ser uma oferta para Deus. O nosso acordar, o nosso ir trabalhar, o nosso... Tudo é uma oferta para Deus. Certo? Então, tome cuidado com a religiosidade como os líderes religiosos viviam. Tanto preocupados como os saduceus, os fariseus, preocupados em manter as aparências. E assim muitos israelitas na época
longe de Deus, preocupados apenas em seguir a lei, à risca, pisando nos outros, maltratando os outros, desfazendo de todo mundo. Isso era religiosidade. Mas aí vem a exortação, que é onde eu gostaria de chegar para os irmãos. No versículo 8, que ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E é onde eu gostaria de desenrolar a mensagem caminhando para o final. O crente, irmão, ele tem que produzir frutos. E frutos dignos de arrependimento. Essa exortação não foi para como eu dizia, não foi para alguém que não conhecia Deus, foi para os israelitas e os líderes religiosos. Então nós, como cristãos, devemos produzir frutos. Por quê, irmãos? O versículo 10 responde, João respondeu no versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então essa deve ser uma preocupação em todos nós como cristãos. Produzir fruto, porque senão vamos ser lançados no fogo. Mas nós vamos desenrolar muito mais sobre isso. Devemos produzir frutos, né? Como chegamos a essa conclusão. Mas como? O que significa isso? Vamos aprender algumas lições, então, sobre produzir frutos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para o irmão e irmã sobre produzir fruto é que você e eu somos árvores. Amém? Diga comigo, árvore. Você é uma árvore. Eu posso te provar na Bíblia isso. Está escrito em 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. E aí vem: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa palavra lavoura poderia ser em outras traduções dita como plantação. Resumindo, somos árvores plantados pelo Senhor. Quando você se entregou para Cristo, você se tornou uma árvore. E essa árvore começou a ser regada. Na verdade, a sementinha, né, que Jesus fala lá na parábola do semeador, ela entrou em sua vida e ela cresceu, e hoje você está aqui, se tornou uma árvore bonita na presença do Senhor, né? Outro versículo que mostra que nós somos árvores está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, que diz assim, fala bastante sobre árvore, pode abrir lá, Mateus 7, 16. Algumas características que as árvores têm. Mateus 7, 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Agora é Jesus falando, tá? Novamente sobre frutos e sobre árvore. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Árvore boa. Porém, a árvore má produz frutos maus. Árvore má. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, no versículo 19 diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus repetindo o que João falou no capítulo 3, versículo 10 de Mateus. Aí o versículo 20 diz, e eu acho que isso está na ponta da língua de todo crente, né? Como que a gente conhece uma árvore? Pelos seus frutos. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós aprendemos que nós somos árvores. E aprendemos que árvores geram frutos. Certo? Mas o que são frutos? É claro que nós sabemos que um pé de laranja produz laranja. A laranja é o fruto da laranjeira. Um pé de limão produz limão. Limão é o fruto do limoeiro. E assim vai. Mas nós que somos plantação de Deus, quais os frutos que nós produzimos? Isso nós vamos aprender lá em Gálatas 5, versículo 19 em diante. Mas
Eu gostaria de frisar, e nós vamos estudar um pouquinho rapidamente em Gálatas, que uma árvore, assim como Jesus falou e João Batista também falou, ela pode produzir bons frutos e frutos maus. Certo? Então Gálatas 5 explica os frutos daqueles que o Senhor plantou. E eu gostaria de falar primeiro sobre os frutos maus. Gálatas 5,19. Está na versão Nova Bíblia Viva. Exemplos de frutos maus. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes frutos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, versículo 21, embriaguez, orgias e todas essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Isso está de acordo com o que Jesus falou, e nós lemos agora há pouco, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Gálatas, os frutos da carne aqui, os frutos maus, no finalzinho fala aqui que quem vive essa vida produzindo esses frutos não herdará o reino de Deus, vai ser lançado no fogo. É o mesmo que João Batista falou. Todas essas práticas são frutos. Se nós somos árvores, e se árvores produzem frutos, tudo que nós fazemos, irmãos, são frutos. Fruto é aquilo que produzimos. E o que nós temos produzido? Então eu espero que você reflita sobre esta lista. Não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui é muito bem ensinado aqui na igreja, por várias vezes é bem ensinado, mas você pode estudar na tua casa. Gálatas 5, 19 em diante, os frutos da carne e os frutos do Espírito, sabendo que esses frutos são aquilo que você produz, sejam eles os bons ou os maus, é aquilo que você produz no seu dia a dia. E aí, nós vamos para os frutos bons e os frutos dignos de arrependimento que João Batista falou. Quais são os frutos dignos de arrependimento? O versículo 22 em diante diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de frutos: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, versículo 23, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Esses frutos, irmãos, mostram que a pessoa se arrependeu e mudou de vida. É isso que João Batista estava querendo quando ele estava batizando o povo, que era todo o povo crente, povo já israelita, que conhecia a palavra, conhecia a lei, precisava batizar de novo, porque eles não estavam produzindo frutos dignos de arrependimento. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente deixa o velho homem, passa a viver ser uma nova criatura. Assim sendo, irmãos, nós devemos produzir frutos bons, porque o fruto é aquilo que a gente produz no nosso dia a dia. E você tem produzido amor ou ódio? Você tem produzido alegria ou tristeza? Você tem produzido paz ou guerra? Você tem produzido paciência ou ira? Você tem produzido retidão ou o contrário? Bondade ou maldade? Fidelidade ou traição? Domínio próprio ou descontrole? Quais são os seus frutos que você, como árvore da plantação do nosso Senhor Jesus Cristo, tem produzido? Nisso, irmãos, eu gostaria de deixar uma reflexão, uma palavra para você gravar para o resto da tua vida. E lembrar que uma árvore, ela não produz para si mesma, mas ela produz para os outros. Você já viu uma árvore se alimentar do seu próprio fruto? Não. O fruto que a árvore produz é para os outros colher e usufruir. Você, como plantação de Deus, aquilo que você produz, querendo ou não, alguém vai consumir.
Normalmente os seus próximos. Aquilo que você produz, seja bom ou mal, alguém vai consumir. Por isso, produza frutos bons. Aqui está o verdadeiro significado de ser cristão. Produzir frutos. É para isso que Jesus nos plantou. É para isso que Jesus nos chamou. É para isso que Jesus nos escolheu. Produzir para o próximo e não para si mesmo. Às vezes a gente pensa que a gente ser bem-sucedido como crente, financeiramente bem-sucedido, estar na igreja, todos os cultos, prosperar, participar de tudo, orar, jejuar, participar das campanhas ou de algum ministério da igreja, até mesmo a gente que faz parte de algum ministério, a gente pode achar que está tudo bem. Mas será que nós estamos produzindo frutos para nós mesmos só? Porque a gente às vezes se preocupa somente conosco e não com o próximo. E às vezes a gente pensa, olha, eu estou bem, estou próspero, tenho meu carro, tenho minha casa, estou na igreja, sou conhecido como evangélico, sou conhecido como cristão, mas ninguém pode se aproximar de nós e usufruir dos frutos que, entre aspas, nós produzimos. Porque nós guardamos tudo para nós, escondemos tudo para nós, criamos uma cerca ao redor da árvore para ninguém chegar perto. Dizemos propriedade privada. E Jesus não fez nada disso. Tudo que Jesus fez foi para o próximo. Tudo que Jesus fez e mostrou e exemplificou foi para o próximo. Glória a Deus. Às vezes a gente ora, jejua, busca, se consagra para Deus nos usar de alguma maneira. Qual é a intenção? Será isso mesmo? Será que é para nós se aparecermos ou para nós ganharmos visibilidade e status? Ou é para que o nosso próximo seja edificado de alguma maneira? Assim, irmãos, que nem tem um testemunho, esqueci o nome do pastor, é um pastor famoso desses pentecostais. Ele fala que o irmão vai no monte, ora e jejua e busca, e fica 7 dias no monte, sai de lá até falando só em línguas, nem fala o português mais, mas se esconde de novo dentro do seu quarto, não conversa com ninguém. Tudo que ele buscou foi só para si, não transmitiu, não entregou nada para ninguém. A gente tem que buscar, irmão, se encher para entregar, para dar ao próximo, para produzir frutos para os outros serem abençoados. E assim, irmão, muitas vezes achamos que está tudo bem com a nossa vida. E esquecemos de refletir se a nossa vida tem sido bênção para o nosso próximo, se as pessoas ao nosso redor estão se alimentando com o que produzimos, se estamos nutrindo o nosso próximo com frutos bons, ou se estamos envenenando o nosso próximo com frutos maus. E esse é o perigo. Porque, como somos árvores e produzimos frutos, quando geramos frutos maus, eles envenenam o nosso próximo, eles matam o nosso próximo, eles levam o nosso próximo à ruína. Uma reflexão sobre isso está em Isaías 58, 6 em diante. Isaías 58, 6 em diante. Não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos, apenas acompanhem com atenção. Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar, e não obriguem os outros a trabalhar como escravos. 7. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus, e não recusem ajuda ao próximo. Versículo 8. Se não fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês. Aliás, se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês no instante. A sua retidão vai servir como a proteção para os seus passos. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Aqui estão falando sobre frutos. Que o povo de Israel na época jejuava e fazia isso e aquilo outro, vivia de aparência, mas os seus frutos eram maus.
E o jejum que Deus queria, e a consagração que Deus queria, era esta, que produzissem frutos para que o próximo pudesse usufruir. Outra reflexão nesse contexto está em Mateus 25, 35 em diante, que é muito famosa e conhecida por todos, ao qual eu vou ler e vocês acompanhem. Jesus dizendo: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente e vocês cuidaram de mim, estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber, ou como estranho e o socorremos, ou nu e o vestimos? Versículo 39, quando foi que vimos o Senhor doente, ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizerem isso, ou fizeram isso, a um menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Frutos. Árvore boa gerando bons frutos. Nós devemos ser cristãos aqui dentro e lá fora. Mostrar Jesus com nossos atos aqui dentro e lá fora. Não só através de palavras, mas de atos. Atos de amor. Atos de bondade. Porque Jesus quem disse essas coisas, irmãos. Jesus. Então, eu sei que hoje em dia é difícil, é complicado, né? Até o irmão Rogério trabalha com pessoas que são usuários de entorpecentes, dependentes químicos. A gente às vezes cruza na rua com uma pessoa dessa, ele vem pedir dinheiro, ele vem pedir alguma coisa para nós. Na verdade, a gente nem sabe direito como agir, né? Não sei se os irmãos se sentem assim também. Eu particularmente não dou, porque eu sei que ele vai usar droga. Até o irmão Rogério um dia trazer um estudo, uma palavra de instrução, né? Como agir com essas pessoas, seria interessante. Porque às vezes eu me sinto até triste, mas o que eu posso fazer para essa pessoa? E o que eu faço é lembrar dela em oração, e pedir para que Deus prepare o caminho para ela, de salvação, um escape. E quantas vezes a gente vai ajudar alguém, né? Pede uma marmita, você pensa que eu vou dar comida então, aí dali a pouco você vai atrás da pessoa, ela está lá vendendo a marmita para pegar dinheiro, para usar droga, né? E o contexto da época que Cristo falou isso era diferente da nossa época hoje. A gente deve analisar o contexto histórico. Naquela época tinha muitos viajantes, né? Que eram todos da família de Deus, todos israelitas ali, todos que temiam a Deus. E às vezes as pessoas viajavam, não tinham onde dormir. O estrangeiro, né, chegava numa cidade, não tinha na hospedaria, ninguém recebia ele. Nesse contexto, Jesus ensinava sobre, né, dar hospedagem. Né, que nem a parábola lá a história de Jesus sobre aquele homem que foi espancado e os líderes religiosos passaram largo e o samaritano cuidou dele, pagou a sua hospedagem, curou suas feridas. Eram contextos diferentes dos dias de hoje. Mas como você pode ser um cristão e ajudar o seu próximo? Apoiando aquele que faz. Às vezes você não consegue fazer alguma coisa, mas você tem dinheiro, ajude quem pode fazer. Às vezes a gente só reclama de quem se dispõe a fazer alguma coisa. A gente, eu queria fazer. Pô, se alguém está fazendo, então vai lá e apoia ele, ora por ele, ajuda ele de alguma maneira. Se você conhece alguém próximo a você que você pode ajudar de alguma maneira, ajude. Em oração, materialmente. Se essa pessoa está precisando de alguma coisa, tem pessoa que não fala, irmão, tem pessoa que está passando fome, sem emprego, sem nada dentro da despensa. E às vezes a pessoa fica com vergonha e não fala nada. Conversa, ajude. A gente, irmãos, precisa mostrar o Evangelho com nossos atos, produzir bons frutos, não frutos que envenenam, não frutos que matam, mas frutos que nutrem, frutos que deixam a pessoa saudável. Lembre-se, quando você sair deste culto nessa noite, que você é uma árvore do Senhor.
uma plantação do Senhor. E que a partir de hoje, quando você produzir frutos, você venha se lembrar de tudo que você faz no seu dia a dia, se está sendo um fruto bom ou ruim, se os seus próximos, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, estão se alimentando de veneno ou de vida, de coisas boas ou ruins. Estude Gálatas, veja os frutos da carne, os frutos ruins, veja os frutos bons, os do Espírito. E a conclusão, nós aprendemos que, nessa mensagem, que não devemos ser religiosos, e não podemos viver só de aparências. Nós aprendemos que somos árvores, nós aprendemos o que são os frutos, bons e ruins. Aprendemos que devemos produzir frutos bons, porque se não produzirmos frutos bons, vamos ser lançados no fogo. Qual o segredo, então, para nós conseguirmos tudo isso? Nós devemos estar plantados em Cristo. Essa é a solução. Esse é o segredo. Nós devemos estar firmados no Senhor, para que verdadeiramente nós possamos produzir frutos bons. Porque nós nascemos do pecado, e o fruto da carne e a maldade está dentro de nós, desde a nossa infância. Mas Jesus, Ele quando nos planta e quando Ele nos nutre, nós produzimos bons frutos. Então devemos estar nele. E isso está comprovado em Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Gostaria de ler na tradução a mensagem, que diz assim: você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que está sempre florescendo. Na tradução Nova Bíblia Viva diz assim: você é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Você é uma árvore plantada junto ao rio, e este rio é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que foi cantado aqui, que nós devemos mergulhar, não devemos ficar com as águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, mas devemos mergulhar. Este é a fonte de vida que foi ensinado para a mulher samaritana, que jorra para a vida eterna. Nunca vai faltar nutriente, nunca vai faltar saúde, nunca vai faltar vida se você estiver plantado em Jesus. João 15, 1, o próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele é a videira verdadeira. O versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa palavra de hoje pode ter deixado talvez até triste. Tomara, se você tem produzido frutos maus. Tomara. Porque a palavra tem que confrontar para a gente mudar. Mas saiba que se você estiver ligado em Cristo, você vai produzir muito fruto. Tenha isso na sua mente. Sem Cristo nada você pode fazer. Você pode querer fazer coisas boas, mas se você não estiver em Cristo, você não vai conseguir sozinho. Porque sem Ele você nada pode fazer. Então, pense nisso. Fique ligado no Senhor Jesus Cristo. Permaneça nele sempre, para você conseguir ser uma árvore linda, frondosa, que produz frutos bons. E todo mundo vai querer estar perto de você para se alimentar daquilo que você produz. Você vai ser uma bênção. De vez em quando vem umas pedras, tá? Porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Só joga pedra para derrubar o fruto da árvore boa. Mas não tem problema, porque a árvore ela está forte, nutrida pelo Senhor Jesus Cristo. Pode vir vento, tempestade, ela não cai, porque o Senhor está com ela. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Era isso que o Senhor colocou no meu coração para dizer. A senhora quer terminar, pastor?
Então nós vamos já encerrar esse culto nessa noite. Se coloque de pé. Os avisos já foram dados. Mas eu gostaria de fortalecer um aviso aos irmãos. Venha no ensinamento de terça-feira. Está uma bênção. Às vezes tantas coisas que você não sabe, você aprende lá. Se alimente da palavra do Senhor. Venha aprender a palavra de Deus no culto de terça-feira de ensinamento. Amém? E na quinta-feira, comece a produzir já frutos. Traga pessoas, convide pessoas, né? Isso é um bom fruto. Traga pessoas para o culto. Quem sabe Deus salva essa vida que você produziu, que você trouxe, né? Quem sabe Deus não faz uma obra na vida dela, né? Essa palavra me inspirou. Eu me inspirei em preparar essa palavra através do trabalho que os jovens estão fazendo de evangelismo. E isso são frutos que eles estão produzindo. De vez em quando vem alguma colheita, né? Hoje não está aqui, vai ter uma colheita que veio, uma família, até na quinta-feira dizimou aqui, fiquei muito contente. O irmão Elvis e sua família, eles já eram crentes, mas vieram de outra cidade, não tinham uma igreja para congregar, vieram através do convite dos irmãos no dia do evangelismo, lá na Praça Joaquim Batista. E muitas vidas podem vir, independente de ser um trabalho de evangelismo da igreja, seja o seu evangelismo pessoal no dia a dia. Leve os bons frutos adiante, irmãos. Entregue para as pessoas o alimento para elas se alimentar. Deus quer te usar através disso. E uma árvore, quanto mais frutos ela produz, mais bonita ela fica, tá bom? Vamos agradecer a Deus por este culto. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mais uma vez operou nessa noite, desde o início deste culto. Senhor, mais uma vez o Senhor falou no nosso coração. E eu continuo vivendo a expectativa de um milagre. E ciente, Senhor, de que o Senhor pode, papai, aleluia, realizar maravilhas em nossa vida. E que uma palavra, Senhor, pode transformar o nosso coração. Tirar o coração de pedra e transformá-lo em coração de carne. Segundo a sua vontade para a tua glória. Senhor, muito obrigado. Dê uma boa semana aos teus filhos. Leve-os na segurança e na paz aos seus lares. Guarde-os, papai, proteja-os, Senhor, de todo mal e desperte no coração deles, Senhor, esta lembrança de serem árvores e produzirem bons frutos. Em nome de Jesus Cristo, papai, abençoa todos para a honra e glória do seu nome e que aqueles que vieram buscar uma cura recebam em nome de Jesus Cristo uma libertação, uma vitória, uma causa da justiça, seja desenrolada em nome do Senhor Jesus Cristo e tudo quanto o Senhor desejar fazer na vida dos seus filhos, que recebam nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. As palmas louvem ao Senhor.